Como pintar o interior de um carro. Removendo ou protegendo componentes interiores. Leia o manual do veículo antes de remover os painéis interiores. Certos componentes, como os painéis de plástico, são fáceis de remover e saem com um pouco de pressão ou alguma manobra simples. Mesmo assim, é melhor você ler o manual do veículo para não correr o risco de quebrar nada. Você pode até demorar para remover os componentes interiores, mas vai ser muito mais fácil pintar tudo depois. Sem contar que os resultados vão ficar melhores. Remova os painéis das portas de acordo com o manual. Você também precisa desinstalar as peças de plástico que ficam próximas às janelas, às maçanetas e aos alto-falantes. Geralmente, elas são presas por parafusos. Tire todos com uma chave de fenda para desconectar os cabos da parte elétrica na região. Cada conjunto de cabos fica conectado à porta com um prendedor de plástico. Puxe ou aperte a peça de leve na hora de remover. Siga todos os passos do manual à risca quando você for remover os painéis das portas. Não faça nada com força. Tenha muito cuidado ao remover os componentes do volante. Você corre o risco de se machucar e tomar um baita susto com o airbag se sair por aí desinstalando os painéis do volante sem saber o que está fazendo. Mais uma vez, leia o manual do veículo com atenção para saber como proceder. De maneira geral, você deve desconectar a bateria do carro e esperar pelo menos 30 minutos antes de desinstalar os painéis do volante. Depois disso, desconecte o airbag, de acordo com o manual, e tire a câmara e a tampa dele. Em caso de dúvida, leve o carro a uma oficina de funilaria e pintura profissional. Você vai ter um prejuízo financeiro enorme se danificar o sistema de airbag. Desinstale os bancos. Os bancos da maioria dos carros ficam presos com 4 parafusos no total. Um em cada ponta dos 2 trilhos de base. Tire-os com uma chave catraca. Incline o assento para trás e aperte e puxe os prendedores de plástico que estão conectados aos cabos dos ajustadores. Por exemplo. Por fim, remova o banco de uma vez. Nem tente pintar os bancos do carro sem fazer a desinstalação. Você vai fazer uma bagunça danada e pode até inalar partículas tóxicas de tinta. Como antes, leia o manual do veículo com atenção antes de começar. Tampe as áreas do banco que você não quer pintar. Depois de tirar os bancos do carro, remova ou tampe as superfícies de plástico, metal e outros materiais que você não quer pintar usando fita para pintura e sacolas plásticas ou pedaços de lona. Proteja as áreas em volta das peças caso prefira não desinstalar nada. Se você optar por pintar os componentes interiores do carro sem desinstalar nada, passe fita para pintura em todas as áreas em volta. Medidores, aparelho de som, para-brisa, retrovisor, etc. Caso necessário, prenda sacolas plásticas ou pedaços de lona nas áreas maiores que precisam dessa proteção. Sempre é mais recomendável que você pinte os componentes do carro do lado de fora. De qualquer modo, coloque uma máscara e faça tudo em um lugar ventilado para não inalar nada. Preparando as superfícies para a pintura. Limpe os componentes de plástico e vinil com água, detergente e uma esponja. Coloque água morna em um balde e adicione alguns esguichos de detergente de louça.
Mergulhe uma esponja de grão ultrafino na mistura e, em seguida, lave bem os componentes. Não use lãs de aço, lixas ou esponjas ásperas. Esses materiais podem riscar o plástico ou vinil. Você não precisa pegar pesado nessa limpeza. Basta remover as partículas de sujeira para preparar a superfície dos componentes para a tinta. Seque os componentes de plástico e vinil usando ar comprimido. Se você tiver uma lata de ar comprimido em mãos, use-a para secar os componentes que vai pintar rapidamente. Esse ar tira as partículas de água e detergente e até o pó criado pela esponja em questão de segundos. Na falta de ar comprimido, espere os componentes secarem naturalmente ou passe um pano sem fiapos neles. Em seguida, passe também um paninho pega-pó no local. Limpe os componentes de plástico e vinil com fosfato trissódico. Compre um frasco ou uma lata de fosfato trissódico em pó e misture-o com água de acordo com as instruções do rótulo. Como ele é muito potente, você tem que usar roupas longas, óculos, máscara e luvas de borracha e fazer tudo em um lugar ventilado. Misture um volume do pó que seja suficiente para aplicar nos componentes com um pano úmido. Na sequência, deixe tudo secar naturalmente. Se não quiser mexer com fosfato trissódico, vá à loja de produtos automotivos mais próxima e compre um limpador de vinil em spray. Aplique uma camada fina desse produto. Espere cerca de 30 segundos e passe um pano sem fiapos na superfície. O álcool desnaturado é uma boa alternativa ao fosfato trissódico. Umedeça um pano limpo com o produto. Passe nos componentes e deixe todos secarem naturalmente. Independentemente do produto que você escolher, siga todas as medidas de segurança indicadas no rótulo e só o aplique em uma área ventilada. Passe um aspirador de pó no tecido dos bancos antes de começar. Pegue um aspirador de pó potente e recolha todas as partículas de sujeira do tecido dos bancos. Se eles estiverem muito sujos, use um vaporizador antes do aspirador comum. Só espere o material secar entre um e outro. Se o tecido tem acabamento de camurça texturizada, passe uma escova para camurça nessas áreas seguindo a direção natural das fibras após o aspirador. Aplicando um primer nos componentes. Compre um primer de preenchimento para componentes de plástico danificados. Certos tipos de primer são feitos para preencher pequenos riscos e rachaduras em componentes de plástico, dependendo das instruções do produto. Talvez você precise aplicar várias camadas antes de chegar ao resultado esperado. Compre o primer em qualquer loja de tintas. Se possível, escolha um produto que seja feito especificamente para uso automotivo. Nenhum primer consegue sumir de vez com os riscos e as rachaduras, mas os defeitos ficam muito menos visíveis. Esse tipo especial de primer não serve para materiais flexíveis, como tecido e vinil. Aplique um primer com propriedades adesivas. Esse tipo de primer pode ser uma mão na roda nos componentes de vinil, já que ajuda a fixar melhor a tinta em materiais flexíveis. Você vai encontrar esse produto fica na mesma seção dos primers automotivos das lojas. Também dá para usar esse tipo de primer em componentes de plástico se você não precisar preencher nenhuma falha. Não aplique nenhum tipo de primer antes de pintar os tecidos.
Ventile bem a área e coloque uma máscara. O ideal é que a área à sua volta esteja ventilada, mas sem ventos fortes. Tente deixar para aplicar o primer e pintar os componentes do carro na garagem de casa. Por exemplo, de todo modo, coloque uma máscara para não inalar partículas tóxicas. Além disso, distribua lonas, pedaços de papelão e afins pelo local para não sujar outras superfícies. Aplique uma ou duas camadas finas de primer. Você precisa seguir as instruções do rótulo, mas o processo costuma ser mais ou menos assim. Chacoalhe a lata por 1 minuto. Segure-a a uma distância de 15 a 20 centímetros da superfície. E aplique o primer em seções pequenas do objeto, mexendo sem parar. Não segure a lata em um mesmo lugar por muito tempo, ou o primer vai criar manchas ou bolhas na superfície. Se necessário, aplique mais uma ou duas camadas. Sempre espere o tempo recomendado entre cada uma. Geralmente, entre 5 e 15 minutos. Pintando os componentes interiores do carro. Escolha a tinta em spray ideal para os componentes. Você vai precisar de tintas específicas para o tipo de material que pretende pintar. Plástico, vinil ou tecido. Além disso, tente também comprar produtos que sejam feitos especificamente para componentes automotivos. Tintas para vinil e tecido não sofrem nenhum dano quando o material está distorcido ou dobrado. Mas as que são feitas para plástico descascam quando aplicadas em outros tipos de superfície. Aplique a tinta em camadas finas com movimentos rápidos e uniformes. O processo de aplicação da tinta é igual ao do primer. Chacoalhe a lata por cerca de 1 minuto. Segure-a a uma distância de 15 a 20 centímetros da superfície e aplique camadas finas de um lado a outro. Você tem que esperar algo entre 10 e 15 minutos entre cada camada. Mas leia o rótulo para saber o tempo específico. Talvez você precise aplicar 3, 4 ou até mais camadas finas para cobrir alguns dos componentes. Os resultados vão ficar muito melhores do que ficariam com uma ou duas camadas grossas. Seja qual for o número de camadas, pode ser que você nunca chegue ao resultado ideal em todos os componentes de tecido, principalmente em camurça. Sendo assim, ajuste as suas expectativas ou leve o carro a uma oficina de funilaria e pintura de uma vez. Aplique uma ou duas camadas de verniz no plástico ou vinil. Opcional. O verniz não só protege a pintura, mas também dá mais brilho à superfície. Aplique-o do mesmo jeito que a tinta, mas crie camadas ainda mais finas e uniformes. Do contrário, as diferenças nos componentes vão ficar bem visíveis. Embora o tempo recomendado de espera entre cada camada de primer ou tinta seja de 5 a 15 minutos, é melhor você contar 15 ou até mais entre as aplicações do verniz. Não encoste nos componentes por 24 horas, seja qual for o material. E mesmo que você não tenha aplicado verniz, evite encostar nos componentes por pelo menos um dia. Esse é o tempo necessário para a tinta terminar de secar e não ficar mais grudenta. Depois de 24 horas, encoste um tecido branco na tinta para testar a qualidade dela. Se a superfície ficar manchada, você vai ter que trocar o componente ou pensar em alguma forma de cobrir o local. Ainda mais se tratar de um banco. Prepare e reinstale todos os componentes. Após 24 horas,
Remova a fita para pintura e as sacolas ou lonas que você usou para proteger as áreas que não queria pintar. Em seguida, use o manual do veículo como guia para reinstalar todos os componentes em ordem inversa. Por exemplo, instale os bancos por cima. Conecte os cabos pelos prendedores de plástico e aperte os parafusos com a chave catraca. Reconecte o airbag e os componentes que você removeu do volante com cuidado, ou com a ajuda de um profissional. Encaixe os painéis das portas. Conecte os cabos com os prendedores de plástico. Aperte os parafusos com uma chave de fenda e coloque de volta os painéis de plástico perto das janelas, das maçanetas, etc. Reinstale também as peças menores de plástico que ficam nos cantos do carro.